Eu quero te convidar a abrir comigo no livro de Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Paulo escrevendo a respeito do fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Há um contexto por trás do texto que nós lemos. Quando Paulo escreve a respeito do fruto do Espírito, versículo 16, do 16 ao 21, desse mesmo capítulo que nós lemos, ele começa a falar, a orientar a igreja sobre a importância de andar no Espírito. E ele vai dizendo que quando nós andamos no Espírito, nós não satisfazemos a nossa carne. E o capítulo 5 de Gálatas é conhecido porque fala justamente sobre essa batalha que nós enfrentamos a todo momento na nossa vida. A batalha da carne versus o Espírito. E Paulo vai nos ensinando que são duas instâncias opostas que lutam dentro de nós a todo instante, e elas guerreiam porque elas querem conduzir a nossa vida. A carne quer conduzir a nossa vida. O Espírito de Deus, no nosso espírito, quer dirigir a nossa vida. São opostos entre si. Então, a partir do versículo 16, ele começa a falar sobre andar no Espírito. Quando nós andamos no Espírito, nós não satisfazemos as concupiscências, as tendências, os desejos da carne. E ele, antes de falar sobre o fruto do Espírito, ele fala sobre as obras da carne. Quando ele chega no versículo 22 e fala sobre o fruto do Espírito, ele está mostrando claramente algo que contrapõe as obras da carne, que é o oposto daquilo que ele acabou de descrever nos versículos anteriores. Então há um contraste aqui entre as obras da carne e o fruto do Espírito. É um fruto, mas nós podemos imaginar que este fruto tem 9 gomos, como uma mexerica. O primeiro gomo desse fruto, nós lemos, é o amor. Nós sabemos que a essência de Deus é o amor. E a palavra diz que aquele que conhece a Deus ama, porque Deus é amor. Logo, é impossível uma pessoa que diz ter o Senhor na sua vida não manifestar a característica do amor que vem de Deus. Porque esse amor representa ou transmite um pouco daquilo que Deus é na sua essência. O amor aqui no original grego se refere ao amor ágape, que significa um amor incondicional, um amor ilimitado, sacrificial. João 13, versículo 34 e 35, Jesus nos deixa um novo mandamento: que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Aí no versículo 35, Jesus diz: nisto, desta maneira, desta forma conhecerão que vocês são os meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Quando nós falamos do fruto, pensa numa árvore frutífera. Até que aquele fruto se manifeste do lado de fora, um processo aconteceu previamente para que a árvore produzisse o fruto. O fruto é a manifestação de um processo que a árvore mandou seus nutrientes ou mandou a sua seiva para os galhos e assim o fruto surgiu. Nós nunca vamos encontrar uma árvore gemendo para produzir um fruto, não é? Porque é natural, faz parte do processo, é algo espontâneo. Quando nós pensamos no fruto do Espírito, da mesma forma, não tem que ser, não é para ser uma coisa que nós temos que produzir debaixo de uma pressão e de uma cobrança. Não, tem que ser algo natural na nossa vida. Porque a presença do Espírito em nós vai gerando esse fruto. O fruto é do Espírito, mas depende da nossa interação com Ele para que esse fruto se manifeste.
Por isso, muitas vezes, nós não encontramos algumas dessas características no dia a dia, na vida de pessoas que se dizem cristãs. Elas não conseguem manifestar essas características, porque a vida do Espírito Santo não está fluindo através da vida dela, de tal maneira que ela consiga frutificar. Isso nos ensina, ou quer dizer que nós precisamos ser tomados pelo Espírito Santo de tal forma, pela presença de Deus de tal maneira, que manifestar o fruto seja algo natural na minha e na sua vida. Romanos 5,5 diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então, nós amamos com o amor de Deus. Eu não sei se você já teve a oportunidade de orar pedindo que Deus te ensine a amar. Mas se você já fez essa oração, talvez você tenha percebido que depois que você orou, começou a aparecer um monte de gente que você mais queria fritar no azeite do que amar. Não é? Um monte de gente para tirar você do sério, para testar a tua paciência, e a gente fica com aquela impressão de que a nossa oração chegou distorcida lá em cima. Senhor, mas não foi isso que eu pedi. Eu pedi, me ensina a amar o próximo, me ensina a amar as pessoas que não são dignas de amor, porque amar aqueles que são bons é fácil. O desafio está em amar aquelas pessoas que ninguém consegue amar, suportar, aguentar. Mas quando nós pedimos, Senhor, me ensina a amar as pessoas, nós entramos num lugar onde nós começamos a receber uma pequena parcela daquilo que é o amor de Deus para com o ser humano. Porque a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, Ele ama a todos, até aquele que não é digno de amor. Talvez eu e você já estivemos nessa condição. Então há uma conexão entre o amor e a ação do Espírito Santo em nós, viabilizando essa manifestação do que é o amor de Deus na vida das outras pessoas. Por isso, nós só conseguimos amar através da graça e da ajuda do Espírito Santo, porque o amor humano é condicional. Quando você faz um monte de coisa para alguém, ela te ama. Um dia você diz não e ela não te ama mais. Não aconteceu já isso com você? Porque o amor humano, ele está sempre condicionando alguma coisa. Se você fizer, se eu tiver vantagem, senão não amo mais. Então nós precisamos da ação do Espírito Santo na nossa vida para nos ajudar a amar com o amor ágape, o amor incondicional, o amor sacrificial. É dessa maneira que as pessoas vão ver um pouco do que é Deus. Porque a Bíblia diz que ninguém viu a Deus. 1 João 4, 7, 12, versículo 11, amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos nos amar uns aos outros. Versículo 12, ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Quando nós amamos, nós mostramos para as pessoas que Deus está em nós. Deus quer ser visto através da nossa vida, por aquilo que nós manifestamos no nosso dia a dia. Segunda característica desse fruto, a alegria. Nós costumamos falar que a alegria do Senhor é a nossa força. No grego, alegria é chara, significa alegria do viver, é uma alegria que não está vinculada às circunstâncias. É uma alegria que não depende do que acontece. É uma alegria que vem através da presença do Espírito de Deus em nós. Salmo 16, 11. Tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria da tua presença. Isso já é motivo para a gente ser um povo alegre. Deus escolheu morar dentro de você. A palavra de Deus diz que na presença do Senhor há plenitude de alegria. Plenitude. Veja bem, o mundo pode nos dar alguns motivos de alegria, mas nunca vai ser uma alegria plena, porque a Bíblia diz que somente na presença do Senhor nós temos uma alegria plena. A alegria do mundo, ela é passageira, ela é circunstancial,
ela dura só um instante. Quando tudo está indo bem, quando tudo começa a dar errado, a alegria vai embora. Mas quando nós temos o Senhor, mesmo quando tudo começa a dar errado, nós continuamos nos alegrando nele, por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez, pela presença dEle na nossa vida. A alegria do Senhor é parte daquilo que o Espírito Santo quer produzir na nossa vida. Uma alegria permanente. Terceira característica desse fruto, terceira parte daquilo que se manifesta, terceiro gomo, a paz. O mundo fala em paz, mas não conhece a paz, porque busca a paz em coisas que são temporais, efêmeras, passageiras. A verdadeira paz só tem quem conhece ao Senhor. Não é isso que nós cantamos? Paz significa serenidade, bem-estar total. Nós encontramos no grego irene, no hebraico shalom. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Então a paz que o Senhor nos dá não tem nada a ver com a paz que o mundo tenta dar. É uma paz que excede todo o entendimento, ou seja, é aquela paz que você consegue sentir no meio de uma provação, diante de um diagnóstico negativo, diante de um problema que parece sem saída. É uma paz que só tem aquele que confia no Senhor, porque Ele nos deixou a sua paz. Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a Bíblia fala de paz, não é apenas uma paz no meio de uma situação difícil, mas é aquela paz que nós sentimos diante de Deus. É a paz daquele que sabe que ele não está mais debaixo de culpa e de condenação, que é por causa do sangue de Cristo, que hoje nós podemos entrar com ousadia no Santo dos Santos. É essa paz, paz de estar puro, limpo diante do Senhor, porque o sangue de Jesus nos purificou. É lógico que as preocupações do dia a dia tentam roubar a nossa paz. A todo momento alguma coisa tenta tirar a tua paz. Quando nós estamos ansiosos, quando nós estamos excessivamente preocupados com alguma coisa, nós não conseguimos desfrutar da paz que vem do Senhor, porque esta ansiedade toma frente da nossa vida, ocupa a nossa mente de tal maneira que nós não conseguimos provar da paz que vem daquele que conhece a Jesus. Há um lugar onde o Espírito Santo nos leva e nos ajuda a manter uma postura de tranquilidade, de serenidade, algo incompreensível para a mente humana, mas que através da ação do Espírito Santo em nós conseguimos alcançar. Estar ansioso é uma decisão. Não estar ansioso também é uma decisão. Você sempre vai perceber que tem que ter uma interação, que não é só o Espírito fazendo, que não é só o trabalhar dele. Eu preciso colaborar com o trabalhar dele, com a obra dele na minha vida, porque senão eu não vou alcançar a plenitude daquilo que ele quer fazer. Longanimidade, a quarta característica. O que é longanimidade? Paciência, pode ser também perseverança, ânimo longo, quer dizer, aquela pessoa que não desanima. Provérbios 16:32 diz que é melhor o longânimo, aquele que é pacífico, do que o herói da guerra. Melhor aquele que domina o seu espírito do que aquele que toma uma cidade. Como nós conseguimos ter paciência? Como nós conseguimos ser longânimos, não desanimar, não desistir? É fácil? Não. Quer dizer então que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Para algumas pessoas, não é que não é fácil, é praticamente impossível. Tem gente que é ligado na tomada, tem gente que já acorda pilhado. Essa pessoa não tem paciência para nada. Você fala, espera um pouquinho, ela já virou as costas, ela já está indo resolver. Conhece alguém assim? Conhece alguém muito agitado, que não para? Então veja, nós precisamos da ajuda e da graça do Espírito Santo. Nós precisamos ser pacientes com as pessoas. Toda pessoa merece a nossa paciência. Aquele que tem mais dificuldade vai precisar pedir ainda mais ajuda do Espírito Santo, porque não é fácil. Tem gente que você pode falar, pode fazer, ela está sempre ali, tranquilona, pacífica, parece que nada abala a sua paz, não é verdade?
Mas tem gente que não precisa de 2 segundos para já virar e ficar com o sangue quente, como diz. Nós precisamos de paciência com as pessoas. E nós precisamos também de longanimidade, de paciência com as circunstâncias. Se Deus diz que vai acontecer, continue sendo longânimo, continue sendo paciente, continue perseverando, não desanime, não desista, não retroceda, porque se Ele falou, Ele vai fazer, mas é no tempo dEle, não é no nosso. Normalmente, o nosso tempo está desconectado do tempo dEle, porque a gente sempre acha que está demorando, e o tempo é o mesmo. Quando você está num lugar chato, o tempo passa com a mesma velocidade de quando você está num lugar legal. Só que a gente tem a percepção de que quando está num lugar legal, o tempo passou batido, voando, não é assim? Mas pensa quando você vai num lugar chato. Você olha lá, não passou nem 5 minutos, mas esse relógio parece que não está andando. Por isso nós temos a sensação de que tudo está demorando, porque nós queremos tudo com muita rapidez. Longanimidade não é só paciência, benignidade, capacidade de fazer o bem, disposição para o bem. Nós vemos a palavra nos orientando em muitos momentos que nós temos que fazer o bem para as outras pessoas. Lucas 6, 27 e 28. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Jesus falando a respeito da conduta que era esperada daquelas pessoas que estavam seguindo os seus ensinamentos. Por isso ele diz, ora pelos seus inimigos, faça o bem para todo mundo, não só para quem faz bem para você. Se alguém precisa de ajuda, estenda a mão e ajude. Se alguém precisa de uma palavra, libere essa palavra. Quando Deus trouxer até você uma pessoa que tem uma necessidade, e você sabe que pode suprir aquela necessidade, não retenha, não perca a oportunidade de ser um canal de bênção na vida dessa pessoa. Com certeza é uma oportunidade de ser abençoador na vida de alguém. Nós precisamos do controle do Espírito Santo, porque senão nós não vamos conseguir vencer fazendo o bem quando as pessoas nos fazem o mal. A tendência natural do ser humano é devolver o mal pelo mal. Mas através da nova vida em Cristo, nós aprendemos com Ele, de que nós temos que pagar o mal com o bem. Romanos 12, 21. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Gálatas 6, 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Olha só, fazer o bem cansa? Cansa. A gente se cansa de fazer o bem. Se não se cansasse, o versículo não estaria falando isso. Não vos canseis de fazer o bem. Mas ele está dizendo aqui, ó, não pare de fazer o bem. Porque fazer o bem tem a ver com você, não tem a ver com o outro que está te devolvendo o mal que você fez bem para ele. Não pare de plantar, que no seu tempo você vai colher aquilo que você plantou. A colheita nem sempre é imediata, irmãos. Muitas vezes a gente planta e parece que demora para colher. Mas aí nós temos que lembrar que cada fruto demora um tempo para brotar, não é verdade? Não se canse de fazer o bem, no tempo certo você vai colher. A lei da semeadura e da colheita é infalível. No momento certo, você vai receber pelo bem que você fez. E a pessoa que plantou o mal também vai receber pelo mal que plantou. O significado de benignidade e bondade são muito parecidos, né? Próxima característica é bondade. Bondade estaria muito mais na ação, naquilo que transborda, qualidade da conduta e da ação. Romanos 15, 14, diz assim, e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade. Paulo falando a respeito dos irmãos de Roma, eles estavam possuídos, cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Então Paulo fala aqui de 2 características que colocam uma pessoa na condição de abençoador, cheio do conhecimento e possuído de
bondade. Depois nós temos fidelidade ou lealdade. Lembra da parábola do Senhor que viajou, distribuiu os talentos. Quando ele voltou, ele foi cobrar dos seus servos. E aí o que ele diz para aquele que multiplicou o talento? Ele diz: servo bom e fiel. Fidelidade é algo que agrada a Deus. Deus honra aqueles que são fiéis. Precisamos entender que a fidelidade também é uma característica que o Espírito Santo quer gerar em nós. Porque o ser humano não sabe ser fiel. A gente costuma às vezes dizer no carro: Deus é fiel, Deus é fiel. A pergunta é: e você é fiel também? Porque que Deus é fiel, todo mundo sabe. Isso é uma coisa que faz parte do caráter de Deus. Agora nós muitas vezes não conseguimos manter essa fidelidade. Não só a Deus, como também às pessoas. Por isso nós precisamos da ação do Espírito de Deus na nossa vida, para que nós possamos manter a posição, a postura de fidelidade, tanto a Deus quanto às pessoas. Quando nós vemos no livro de Atos, os discípulos sendo cheios do Espírito, quando nós vemos ali Estevão, que estava sendo apedrejado, mas mesmo assim ele não deixa de pregar o Evangelho, ele não deixa de perdoar as pessoas que estavam fazendo aquilo com ele, colocando em prática o que ele aprendeu com o Senhor, nós percebemos que esse nível profundo de fidelidade a Deus está se manifestando, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. A gente fala sobre Pedro, que negou Jesus, mas pensa no lugar dele, e naquele tumulto, as pessoas todas eufóricas, irritadas, raivosas, alguém vira e diz: esse daqui também é amigo dele. Será que a gente ia ter coragem de falar: eu sou assim? A gente fala de Pedro, mas Pedro foi um que fez isso. Mas depois que ele foi cheio do Espírito Santo, nós vemos o mesmo Pedro pregando, e milhares de almas sendo salvas. Houve uma transformação na vida de Pedro, e essa transformação só aconteceu pela presença do Espírito Santo, enchendo a vida dele. O mesmo Pedro que não teve coragem, que não conseguiu ser fiel àquele momento, e que disse: não, eu não conheço Jesus, e negou por 3 vezes Jesus, é o mesmo Pedro que depois em Atos está fazendo a obra do Senhor, pregando, enfrentando as autoridades, levando o Evangelho e ganhando almas para Cristo. Então, se você quer uma nova vida, uma nova natureza, se você quer ter comportamentos diferentes daqueles que você tem tido, ou se você quer melhorar a sua atitude, a sua vida como cristão, saiba que tudo isso está diretamente ligado ao quanto você tem do Espírito Santo na sua vida. O quanto ele é capaz de controlar e conduzir você. A palavra de Deus diz: não apagueis o Espírito de Deus. Esse apagar não quer dizer que ele vai deixar de existir. Esse apagar é diminuir a ação do Espírito na sua vida. É como um fogo que, se você alimentar, vai estar sempre queimando dentro de você. Mas você sabe que se você não colocar lenha no fogo, uma hora ele vai apagar por si só. Se nós não alimentarmos o Espírito em nós, ele vai diminuir a sua ação. Como que nós agradamos a Deus? Tempo com a palavra, estudo da palavra, leitura, oração, tempo com Deus, jejum, louvores, tudo que alimenta o teu espírito, vai fortalecer o teu espírito. Muitas vezes nós temos sido vencidos em algumas áreas, porque nós não temos semeado no lugar correto. Temos que plantar, que alimentar o nosso espírito, com atitudes que façam com que esse fogo dele na nossa vida permaneça labareda, permaneça cada vez mais forte, e que esse fogo queime todas as impurezas, tudo aquilo que não é bom, tudo aquilo que nos afasta do Senhor, para que a presença dele seja ainda maior na nossa vida. Mansidão, o penúltimo. Mansidão é suavidade. Números 12, 3 diz que Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens. Mas deixa eu te lembrar, Moisés não nasceu assim manso. Você vai ler na Bíblia Moisés matando um egípcio. Depois você vai ver Moisés descendo do monte com as tábuas da lei. Quando ele vê o povo todo ali, aquela idolatria, ele quebra aquelas tábuas. Com certeza ele não estava cheio de mansidão naquela hora. Ele aprendeu a ser manso. Como? Através dos inúmeros encontros que ele teve com Deus.
através da presença de Deus na sua vida. É assim que nós vamos alcançar a mansidão. Ninguém nasce pronto. Eu sempre digo que se o Senhor ainda não nos recolheu, é porque há algo em nós que precisa ser transformado. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Você quer aprender a ser manso? Aprenda com Jesus. Mateus 11, 28, ele vai dizer: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, eu vos aliviarei. Ele assume esse compromisso: vem até mim, eu vou te aliviar. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. E por último, domínio próprio. No grego a palavra é ekrateia, que significa vitória sobre o desejo. Dominar o seu desejo. Nós vivemos um tempo em que as pessoas estão impulsivas. Elas agem de qualquer maneira, sem pensar muito, elas agem por reflexo, elas estão muito reativas, e isso é falta de domínio próprio. Gênesis 4, 6, 7, você vai ver ali, próprio Deus falando com Caim, e dizendo: por que você está irado? Se você fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta. Quando nós fazemos o que não é certo, nós temos consciência de que estamos fazendo a coisa errada. Se você não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Quer dizer, é responsabilidade nossa dominar a nossa carne. Seu desejo vai lutar sempre contra você, porque é a tua carnalidade, é a tua tendência ao pecado, lutando contra tudo aquilo que agrada a Deus. Mas é responsabilidade nossa dominar esse desejo. O que leva o fruto do Espírito se desenvolver na nossa vida? João capítulo 15, o Senhor diz que Ele é a videira e que nós somos os ramos. Se a vida que flui da videira, que é Cristo, alcançar os ramos, nós vamos naturalmente frutificar. Da mesma forma como o fruto aparece nos ramos, mas só é possível que ele nasça através do fluir dessa vida, dessa seiva da videira. Nós precisamos entender que aqui há um paralelo entre o natural e o espiritual. O fruto do Espírito não nasce dele, mas ele proporciona a seiva para que o fruto apareça em nós. E isso tem tudo a ver com a nossa rendição ao poder e à influência do Espírito Santo na nossa vida. Assim como no natural nós precisamos de um solo bom, da terra, da água, para que haja frutificação, espiritualmente também nós vemos na parábola do semeador, quando Jesus fala sobre os tipos de solo. O tipo de solo tem a ver com a maneira com que nós ouvimos a palavra de Deus. Há pessoas que recebem prontamente a palavra. Há pessoas que retêm por um tempo, mas depois elas se esquecem. Há aqueles que recebem a palavra com alegria, mas ela dura pouco, não há perseverança. Nós percebemos aqui de novo que há uma interação da nossa parte com o Espírito Santo. Feche os teus olhos. O fruto é do Espírito, mas depende da nossa correspondência. Não se esqueça disso.